Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao Arcano Lunare. Eu sou a Poliana. Eu sou a Samantha. Estamos de volta E na nós estamos correria. de volta. Na correria do dia a dia, estamos de volta para trazer o nosso conselho da lunação. E a gente trouxe para vocês uma cartinha De quem? De quem? que Lunação já de caiu. quem? Do Satanares. Satanares. E aí, para balancear, né, gente? Caiu uma cartinha que já tinha saído e a gente vem com ela de novo. A nossa famosa carta da justiça. Bom, no Como é outro que fala vídeo, justiça em italiano, Poli? La Justitia. A justiça. Isso. Que E, aqui a bom, gente aprende gente, tarô e aprende italiano. Tudo junto. exatamente, já é 2 em 1 aqui. Aqui é tudo junto, tudo misturado. Bom, a gente falou na outra alunação, não lembro quando caiu, mas ela caiu, eu tenho certeza que ela caiu, e a gente falou bastante da questão simbólica, né? Então, eu só queria entrar aqui para lembrar algumas coisinhas para a gente poder discutir sobre o conselho. Bom, decks tradicionais, ela é o número 8. Tradicionalmente no tarô, ela é o número 8. Então, o 8, ele é uma duplicidade do 4. Então, ele está muito relacionado com uma questão de estabilidade em um nível superior, de equilíbrio, de balanceamento de opostos, de equilíbrio. E é justamente isso que vai falar essa carta. Então, a gente tem aqui, tradicionalmente, a imagem de uma mulher, né? Sentada. No Rider, ela tem, inclusive, os dois pilares, né? De cores diferentes. Em uma mão, uma espada para cima, e na outra, a balança, né? Que simboliza bem essa questão do que representa essa carta. Um equilíbrio. Então, a gente vem, através dos estudos do tarô, na progressão numérica, a gente vem descobrindo as nossas potencialidades, né? A gente se joga no mundo, no louco, aí a gente começa a descobrir as nossas potencialidades, quem somos, para o que viemos, como que a gente consegue aprender, trabalhar os nossos elementos, os nossos aspectos femininos, nossos aspectos masculinos, a meio que tentar controlar isso e vem, como se diz, com grandes conhecimentos, grandes responsabilidades, né? Que não é porque a gente aprendeu e a gente está ali descobrindo o nosso poder que a gente é livre, né? Para fazer tudo como a gente quer e a gente bem entende. E olha só que interessante, ao contrário de simbolicamente, como a gente conhece a figura da justiça, ela não está vendada. Aí, você poderia falar um pouquinho, Sam, para a gente, de como você entende a questão assim dela estar ali com os olhos bem abertos? Exatamente, né? Ela está com os olhos bem abertos, bem atenta a tudo que está acontecendo, né? Então, essa justiça aí, ela vem como um ajustamento de contas, digamos assim. Então, a nossa justiça, muitas vezes, ela não vai ser uma justiça que vai ser justa, porque ela é cega. Então, muitos pontos ela acaba não vendo. E aí tem uma lei, né, que a gente acaba tendo que seguir essa lei, e muitas vezes é cometido muita injustiça dentro da justiça cega, né? Nesse caso, não. Nesse caso, ela é até kármica, né? É uma carta kármica que está muito atenta a tudo que está acontecendo. Então, esses olhos bem abertos e essa espada quer dizer que ela tem atividade, é uma carta que não é passiva como a papisa, né? Como a sacerdotisa, é uma carta de ação e é uma carta que vai dizer assim: eu estou atenta a tudo que está acontecendo na tua volta e vai ser feito. Você vai receber aquilo que você plantou. Então, essa tem muito a ver com a lei da causa e do efeito, né? Então, é aquela coisa assim: o que a gente vai fazer, a justiça está de olhos atentos e ela vai te retribuir na mesma medida, né? E por isso a balança é equilibrada ali. Na mesma medida que você faz, você recebe, né? Então, ela vai dizer também sobre cautela, né? Essa carta fala sobre cuidado, cuidado, cautela, atenção, né? Ela traz isso assim muito forte, né?
Exatamente. E eu acho legal que em algumas simbologias, por exemplo, para mim não serviria porque eu sou canhota, e eu sou do contra desde a nascença. Então, assim, a espada, ela tá na mão direita, que a maioria das pessoas é a mão ativa, né? Então, diz que é necessário a ação. Ela não é uma carta, como você falou, receptiva, né? Com toda essa questão do arquétipo feminino, ela é uma carta de ação. Você precisa pôr em prática, você precisa executar a ação para trazer a justiça. Então, assim, não é ficar ali parado, sentado, esperando que o universo traga as coisas para você, que as coisas se ajustem por si só. Você precisa fazer um movimento, né? Então, ela fala muito, para mim, em questões individuais, sabe? Antes da gente querer a justiça no mundo, a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, fazer uma análise bem profunda e ver se somos agentes da justiça no mundo, porque são Uhum. pequenas ações que fazem grandes movimentos, né? É do micro que vai para o cosmos. E é muito legal, porque assim, a mão está na direita, né? Então, assim, tenta, calma, cautela, frieza, consciência, olhos bem abertos, né? Mas faça, execute. E a questão da mão, entre parênteses, passiva, naquela receptora, de você tentar equilibrar. E aí o equilíbrio ele vai através da intuição, dessa parte um pouquinho mais emocional, né? Mas exige muito esse elemento ar aí, esse trabalho mental de reflexão. E para mim é muito assim. Então, a gente quer tanta justiça no mundo, mas nós, no nosso individual, na nossa sociedade, no nosso coletivo, como a gente age? A gente quer só do outro, mas somos agentes de justiça no mundo, né? E assim, para mim, eu acho, quando eu penso nas duas figuras, na questão assim da justiça vendada, ela quer ser imparcial, né? E para mim, assim, essa questão da imparcialidade, ela está muito relacionada a uma questão assim praticamente divina, né? Porque Uhum. os deuses têm essa visão além da gente. Então, assim, eles têm toda uma questão assim de mistério, de imparcialidade, mas nós que estamos encarnados e a gente aqui na nossa tentativa de evoluir, de sermos melhores, né? A gente tem que estar com os olhos bem abertos, bem atentos para as nossas próprias ações e para o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente não consegue agir como a justiça divina, entre parênteses, que está vendada. Nós precisamos tirar essas vendas, olhar para dentro mesmo da ferida, olhar para dentro do nosso interior e refletir sobre as nossas ações. Ela traz... Essa questão da justiça, essa questão da justiça divina, né? A gente não tem como alcançar isso. Muitas vezes, algumas coisas que para nós, né, aqui nesse plano do 3D, vão ser injustiças, vão ser coisas que a gente não gostaria. Muitas vezes é o que é necessário ser feito, né? Então, porque a consciência cósmica é uma coisa muito maior do que a gente pode acessar, né? Então, essa questão, o que é o justo, né? Dentro de uma ética, de uma sociedade, vai ter um parâmetro, dentro de outras, vai ter outro parâmetro. Então, é muito importante também, eu acredito, nesse momento, né? Nessa alunação, a gente ter essa noção de entrar dentro da regra de onde a gente está, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa justiça, né? Do que a gente realmente, dentro do nosso parâmetro, né? Por exemplo, uma manifestação homoafetiva aqui no Brasil não é crime. Em outros países é crime. Tá tendo até uma história lá do Catar, que não pode, né? Eles são um país declaradamente homofóbico, né? Então eles tiraram uma bandeira LGBT. Não sei se você ficou sabendo disso, né? Mas Não, é proibido manifestação, né? Então, assim, dentro daquele país, você vai ter que entrar naquela regra. É isso que a justiça está falando, né? A gente vai ter que estar dentro da regra agora, né? Mesmo que algumas coisas, por exemplo, seja retrógrado no nosso ponto de vista, esse tipo de atitude, sim, mas se a gente está lá, nesse momento, a gente vai ter que obedecer a regra daquele país, né? Então, exatamente. é muito importante a gente saber isso, né?
o que que é a justiça terrena e a justiça divina, né? Ter essa diferenciação. E é muito Conte um legal, pouquinho os tarôs para nós aí. assim, só para finalizar com essa aqui do clássico, ela tá coroada, né? Então a coroa tem toda essa relação do terreno com o divino. Então, para mim, ela é muito uma aplicação física, mundana de algo superior, né? Então, assim, quando a gente fala da carta da justiça, às vezes ela é uma carta até chata, né? Porque ela fala de regra, de ser certinho, muitas vezes ser extremamente racional em cima da questão emocional, né? Tentar abrir bem os olhos e analisar bem a questão, bem. Analisar bem os fatos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes ela é chata, né? Aí, gente, eu trouxe alguns decks para vocês. Eu vou começar pelos transculturais, né? Então, eu trouxe o Nefertari. Esse tarô é Maravilhoso. muito, muito lindo. O reflexo dele, assim, é puro luxo, né? E aqui a gente vem com Maat, né? A deusa da justiça, e com Thoth ali atrás. Então, tem todo esse aspecto de reflexão sobre o que você trouxe, que eu achei muito pertinente. O que é justo, né? O que é justiça? São conceitos que são extremamente complexos e eu acho que eles vão muito além da nossa compreensão, sabe? Então é muito mais profundo, muito E mais Mate vai trazer complicado. bem isso nessa carta, né? Porque vai vir Mate, que é a justiça, né? Que ela é a deusa que implica a justiça, e Tote, que é a deusa da sabedoria. Então, aplicar a justiça com sabedoria, né? Acho perfeito, Exatamente. perfeito. Eu tinha pensado, eu achei que vinha Anubis, assim, para ser bem sincera para vocês. Estava pensando em Anubis com a balança dele, com Amit, né? Que é aquela deusa com cara de crocodilo que come o coração, né? Porque ele pesa, né? A questão da pureza, de ser De justo. quem não está na regra, as Exatamente. Ele não ações, é né? para mim um deus de morte, mas ele é aquele que prepara para o outro mundo, né? Então, assim, se você é justo, você tem acesso ao outro mundo. Se você não for, teu coração vai ser devorado, né? Mas eu achei muito interessante que o da Nefertari, ele vem realmente com Maat, isso que você falou, Maat e Tot, trazendo a questão da aplicação da justiça, mas com sabedoria, né? Então, assim, para de ser louco, né? Aí eu trouxe os gatinhos pagãos, The Pagan Cats. Gente, olha o Sphinx. Ai, adorei. Muito pleno, assim, nessa pose. E olha o rostinho dele, assim, impassível, bem atento. Uhum. Mas ele passa uma questão, assim, né, de tipo assim, você pode falar o que você quiser, mas eu estou só observando. Esse tarô é egípcio também, não? Não, esse é o Pagan Cats. Os gatinhos pagãos. Deixa eu ver se eu tenho a caixinha dele. Que engraçado, porque ele tá bem representando o mate também aí, né? Uma representação de Isso. mate. Só que ele tá ali com a balança, ó, atrás. Uhum. Muito Muito legal. legal. E aí eu gosto, assim, que eu sou louca dos transculturais e dos fantasias, são os meus decks preferidos. Então, esse que é uma representação do... Ele tá como 11, né? Porque ele é baseado no Rider-Waite Coleman, né? Então, ele vem trazendo ali, ó, ele mesmo tá com a espadinha. Esse aqui ele tá um pouquinho mais passivo, né? Ele tá ali com a espadinha apoiado, com a balancinha na boca. Tá meio esperando ali alguma coisa acontecer, É, olhando. exatamente. Aí eu trouxe para vocês esse aqui, porque tem alguns que são esses tarôs fantasias até difícil de ler às vezes, né? Eles trazem alguma. Eu gostei bastante do semblante dela, assim, sabe? Porque querendo ou não, aplicar a justiça nem sempre é fácil. Então aqui ela tá com uma posição assim, uma carinha de dor, né? De sofrimento, como um Eu acho que pesar. ela tá sendo a que tá. Eu acho que nesse aí, ela tá sendo a que tá sendo penalizada ou não, né? Ela tá recebendo a justiça, no caso, né? Pelo que eu vi ali. É, e a justiça, assim, ela tarda, não falha, mas não falha, né? A gente faz e a gente só não é livre das consequências. E os Shadowscapes, né? Que daí ele já tem toda uma questão. Olha que legal esse. Ela tá ali Lindo. pesando e tem toda uma questão assim do elemento ar, né?
do plano mental, da razão, mais do que a Tem intuição, tudo a né? ver com a carta, né? Tudo a ver com a carta mesmo. Eu gosto bastante desses fantasias, assim. E assim, por que que, né, E aí, caiu? Gente, como a justiça. Você quer falar um pouquinho dessa alunação, Sam, em qual signo que a gente está? então, aí a alunação é em Áries, né? Nós estamos começando um novo ano astrológico. Então, assim, eu vejo também que a justiça vai ser uma carta que vai reger o ano, né? Porque como é o início de um novo ciclo, foi a primeira carta que saiu, ela vai reger esse ano e o mês, né? Que é a alunação de Áries, que começou agora na Lua Nova. Então, Áries é aquela coisa, né? O ímpeto, fazer e aquela energia, né? Aquela coisa de não pensar muito e já sai fazendo fogo de palha. Tem uma coisa muito assim, né? E é a Agressividade, carta da inclusive, né? justiça, Às a vezes aquela coisa assim, agressividade, aquela coisa. E a agressividade, mas também aquela coisa da energia do fazer, que eu acho isso muito legal, né? Aquela energia do fogo, né? Que eu acho que os três signos do fogo têm muito isso, né? Vamos fazer, vamos logo fazer, e eu vejo muito isso em você, né, Poli? Você, vamos fazer, já tá fazendo, já tá, né? Não, já nem faz, já pensa, resolve, já né? termina. Nem pensa. Eu fico elaborando 1000 anos e não faço. E tu já vai, já faz, não Eu não importa como que penso, mas eu faz. faço. Exatamente. Então, tem esse lado muito bom. Só que a gente vai ter que pensar, tem esse equilíbrio, né, entre agir e pensar. Porque a gente fazer as coisas agora sem planejamento, sem pensar nas consequências, a gente vai ter aí um retorno. A lei da causa e do efeito está muito ativa nesse momento, né, por causa da justiça. E o Ares não pensa muito no que vai acontecer no futuro, né? Geralmente vai fazendo conforme impulso. Então, eu acho que ficou muito claro para mim que o conselho é calma, respira, pensa antes de fazer, pensa antes de falar, porque muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa, falar alguma coisa que vai trazer um transtorno para você, né? Vai trazer um transtorno para você no futuro, né? Hoje em dia a gente tem começando a ter mais leis, né, em relação a isso, a injúria, a racismo, a homofobia, né, várias coisas que existem leis agora que antes não existia, as pessoas podiam falar o que queriam e tudo bem. Hoje em dia já não está mais assim. Então a gente tem que pensar nisso, né? O como que eu vou me posicionar para o mundo, o que que eu vou mostrar para o mundo e como que eu vou agir, né? Porque assim, se eu plantar capim, eu não vou querer colher jasmim, não dá, né? Então a gente tem que pensar nisso. O que a gente vai plantar, a gente vai colher, né? E quem planta vento colhe tempestade, né? Não é esse ditado? Então, Exatamente. E para mim, assim, ficou bem é claro aquela também, coisa, cautela, né? porque eu acho que a pandemia também, toda a situação que a gente está vivendo, eu acho que ninguém está bem, né, Sam? A gente está, assim, num movimento mundial bem estranho, acho que ninguém está bem, todo mundo com um monte de coisa para resolver, então a gente tem dentro da gente um pouquinho também esse sentimento de urgência, né? Faz, 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 corre, não, sem pensar muito no amanhã, igual você falou, a gente tem visto também na sociedade ondas muito retrógradas, né? Que sim, algumas beiram quase a maldade, né? Vamos ser bem sinceros, assim, são coisas que acho que, assim, eu penso em 1800, sabe? Nem em 1900, eu já penso em 1800. E a gente vê esses Acho que movimentos. até Então, mais para trás, né? Acho que uma coisa medieval, né? A gente está vivendo até exatamente. algumas coisas medievais, assim. Então, a Carta da Justiça fala assim, a gente está entrando em um novo ciclo, né? A gente tem muito esse ímpeto, a gente vê essas forças na sociedade, e o signo de Áries, ele é muito assim, para mim ele é muito louco, né? Tem essa coisa legal de alguma coisa estar acontecendo, estar se movimentando, mas não necessariamente ela seja, assim, positiva, né? A gente vê ondas, assim, e movimentos meio estranhos. Então, é muito assim, abra os olhos, reflita, pare, veja, antes de julgar o outro, como você tem agido, o que você tem dito, o que você tem pensado. Né? E eles chamam muito o elemento ar, então cuidado, inclusive, com os nossos pensamentos, né? Porque o pensamento, ele, de certa forma, aliás, de certa forma não, ele é um co-criador, né? Então, a gente está
ligado à grande teia. Então, como nós podemos querer justiça se nós não somos agentes de justiça? Isso, sim, para mim é muito claro. Então, atente aos teus pensamentos, às tuas palavras, às tuas ações. Vigia os pensamentos, vigia. Como se diz, mente vazia é cabeça de Bolsonaro, né? Muito bom. Perfeito. Então, atenta e parem de ser loucos, por favor. E é Mas isso. é isso, gente. Acho que a gente tem um outro vídeo que fala bastante sobre todo o simbolismo da carta. Quiserem ir lá, vão lá dar uma olhadinha, tá? Essa aqui foi mais mesmo sobre alunação. E é isso, uma boa alunação, um bom ano novo astrológico, um bom início livre. Muitas, inclusive, esse ano começa para muita gente, né? Acho que o ano novo chinês começa em março. Foi. Começa tudo por aqui, né? Alguns aí por aí. É. Então, feliz ano novo astrológico. Começamos aí com Áries, que é o que encabeça tudo, né? Vai começar um novo ciclo. E com muita justiça, muita ponderação, cautela, equilíbrio, né? E vamos que vamos. Cuidado com ser muito Beijo. racional, né? Porque eu acho legal também esse lado da carta. Então, assim, sim, sejam lógicos, sejam precisos, estejam atentos, mas tudo que é excessivo, né? Ele traz mais dano do que benefício. Então, cuidado, né? É o Lembra da equilíbrio, espada né? com a balança. Então, assim, equilíbrio, gente. E é isso. É isso. Até a próxima! É.